boa noite. Então, como eu tinha dito a vocês, eu não estou conseguindo usar o Meet hoje, então eu vou começar aqui a gravar um vídeo. Por sinal, o meu Loom falhou, que era meu programa que eu usava para fazer as aulas de vocês. Então eu vou fazer pelo PowerPoint mesmo e vou postar no canal do YouTube, tá bom? Então, como eu disse a vocês ontem, a gente tá começando a falar sobre os triglicerídeos. Conhecemos os ácidos graxos. Vocês conheceram que era um ácido graxo insaturado, saturado, a nomenclatura desses ácidos graxos. E agora vocês irão aprender comigo o que são triglicerídeos, né? Então, como eu tinha dito, eles são lipídios simples, formados basicamente por álcool e ácidos graxos. Como o nome é triglicerídeos, vocês já sabem que são 3 ácidos graxos que compõem esse triglicerídeo, juntamente com o álcool. Então, gente, olha só, a composição, basicamente 3 ácidos graxos, mais o álcool chamado glicerol, e aqui vocês veem a molécula inteira. A molécula inteira é o triglicerídeo. Então, aqui, para que forme um triglicerídeo, eu tenho que ter uma reação de esterificação. Então, aqui, ó, são éster. Então, eu não posso dizer que é glicerol, que é ácido graxo, quando estão todos juntos, né? Teve a reação de esterificação e eu tenho um éster chamado de triglicerídeos. Esses triglicerídeos, eles podem ser iguais ou diferentes, um saturado, outro insaturado, isso aí vai variar. Então, os triglicerídeos, eles são muito mais reduzidos do que os açúcares. Isso é muito importante, ou seja, guarda um teor de energia enorme, por isso os lipídios têm muito mais energia do que qualquer outra substância armazenada. Eles são guardados em ambiente apolar, então não pode ter água, então é um ambiente anidro, como a gente chama. Então, pelo fato de não ter água, eu posso guardá-los a longo prazo. É por isso que o nosso tecido adiposo, se a gente não fizer dieta, não fizer esporte, ele vai ficar no nosso organismo guardando energia a vida toda. Se a gente viver 80 anos, vai ficar 80 anos no nosso organismo, no nosso corpo. Eles são neutros, sem cargas, como a gente já falou, eles são apolares, né? Por isso, eu guardo em ambiente anidro. Eles são menos solúveis, porque eles têm uma porção apolar muito maior do que outros lipídios. Eles são triéster, a gente já falou isso porque ocorre 3 reações de esterificação entre as hidroxilas do glicerol e cada ácido graxo. E forma mais abundante na alimentação, ou seja, na alimentação no geral eu tenho uma grande quantidade de triglicerídeo em relação a qualquer outro lipídio. Gente, aqui eu estou mostrando um tecido adiposo, onde estou mostrando os adipócitos, guardando grande quantidade de triglicerídeo. Aqui está o glicerol, que é o propanotriol, que vocês já conhecem, e aqui está um triglicerídeo unido, glicerol mais os 3 ácidos graxos. Vocês notam aqui que aqui é um ácido graxo saturado, saturado e insaturado devido a essa curva, certo? As gorduras e óleos de plantas consistem em mistura de triglicerídeos. Então, quando eu digo que existe gorduras e óleos em plantas e animais, eu tenho uma mistura de triglicerídeos naquelas gorduras e naqueles óleos. Os adipócitos são células especializadas em guardar triglicerídeos e nós, animais, reservamos, é a nossa principal reserva de energia metabólica, na forma de triglicerídeo, que é guardado em um tecido apropriado, chamado de tecido adiposo. E aqui estão os adipócitos, que guardam os triglicerídeos em ambientes sem água, por isso, a longo prazo. O ponto de fusão de ácidos
graxos diminui com o aumento do grau de insaturação, ou seja, quanto mais insaturação, quanto mais ligação dupla tem o ácido graxo, maior vai ou menor vai ser o seu ponto de fusão. Então, quanto menos insaturação, maior o ponto de fusão, certo? A fluidez dos lipídios também aumentam com o aumento do grau de insaturação, ou seja, se eu tenho 10 ligações duplas e se eu tenho 6 ligações duplas em um ácido graxo, quem é que vai ser mais fluido? A que tiver 10 ligações duplas. Então, quanto mais insaturação, mais fluido é o lipídio. Aqui eu estou mostrando a vocês, ó, os ácidos graxos saturados, ó, ele não é todo compactado, linear. E aqui a mistura de ácidos graxos saturados e insaturados. Então, os triglicerídeos, eles são formados basicamente de um glicerol, que está mostrando aqui para vocês, ó, que é o propanotriol. Eles são ésteres de ácidos graxos do glicerol. Se eu fosse chamar para ficar mais bonito, eu diria que os triglicerídeos são ésteres de ácidos graxos do glicerol. E aqui eu tenho a união já, ó, ocorreu já a reação de esterificação. Então, cada hidroxila foi esterificada por cada ácido graxo. E aí eu já tenho uma composição de um triglicerídeo mesmo, tá bom? Os triglicerídeos podem ser simples ou mistos. Como? Simples quando os 3 ácidos graxos são idênticos. Mistos quando eu tenho 2 ou 3 ácidos graxos diferentes na composição, ok? Gente, olha só, vocês também já sabem que todo triglicerídeo são compostos apolares, hidrofóbicos, eles são insolúveis em água, certo? Os óleos, eles geralmente são fluidos porque eles contêm ácidos graxos insaturados. E os triglicerídeos são importantes para o metabolismo energético. Aqui eu estou mostrando para vocês, olha só a molécula, né, triglicerídeo, que vocês já tinham visto anteriormente. Então, os triglicerídeos é uma reserva energética anidra, ou seja, guardada sem água, sem ser um ambiente polar. É reduzida ao máximo, ou seja, 2 vezes mais reduzida contém 2 vezes mais energia que o peso seco da glicose e 2 vezes mais energia que o peso seco dos aminoácidos. Os lipídios, eles são altamente eficientes para armazenamento de energia metabólica, como eu já tinha dito a vocês. E a hidrólise dos triglicerídeos. O que é hidrólise? Hidrólise é quebra, né, na presença de água. A hidrólise dos triglicerídeos, ela é realizada através de enzimas chamadas. Os alimentos, no geral, contêm misturas de triglicerídeos. Então, por exemplo, ó, azeite de oliva líquido, ele vai ter uma porcentagem de ácidos graxos saturados, uma porcentagem de ácidos graxos insaturados C16 a C18, grande quantidade, e uma quantidade de ácido graxo saturado C14 a C ou C4 a C14. Já a manteiga, sólido, mole ou qualquer outro sólido mole, ele tem uma quantidade menor aqui, ó, ou maior de ácido graxo saturado, C16 e C18, tem uma quantidade menor de ácido graxo insaturado, C16 e C18, e uma outra quantidade aqui de ácido graxo saturado, C4 a C14. Já as gorduras de carne bovina, ou seja, é sólido duro, eu tenho grande quantidade de ácido graxo saturado, C16, C18, uma quantidade razoável de ácido graxo insaturado, C16 e C18, e uma quantidade aqui de saturado, C4, C14. Quase todo o processo de industrialização, de alimentos exige um processo de hidrogenação parcial.
E essa hidrogenação parcial acaba gerando grande quantidade de gorduras trans, ou seja, acaba no processo de hidrogenação transformando aí cis em trans, certo? Então, a insaturação em trans não é facilmente metabolizada, como vocês já sabem. E aqui eu tenho aqui, ó, um cis com os dois hidrogênios do mesmo lado e o ácido aláidico que tem os dois hidrogênios em lados opostos. Então, mais alguns exemplos de lipídios importantes, e aqui eu já tenho como lipídios compostos, são os glicerofosfolipídios ou fosfoglicerídeos. Eles são importantes por quê? Porque eles são os principais componentes das membranas biológicas e eles são formados aqui, ó, basicamente de glicerol 3-fosfato esterificado, ou seja, vai sofrer o processo de esterificação nessas duas hidroxilas por ácidos graxos variados em C1, ou que tem de 16 a 18 carbonos, e C2, que tem de 16 a 20 carbonos, e por um grupo X no seu grupo fosforil. São moléculas anfifílicas. O que são moléculas anfifílicas? As suas caudas são apolares e suas cabeças são polares devido ao fosforil X. Então, aqui está o glicerol fosfolipídios.